Holísticos. O papo de hoje é sobre a continuação do vídeo Despertar Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas mais comuns do processo do despertar. Eu posso começar falando da empatia. Eu acho que comigo, tudo sentimento, aqueles sentimentos que ocorrem quando você está no despertar espiritual, eu acho que eu sempre tive um pouco disso, mas não sabia dizer exatamente o que era. E quando eu comecei a prestar atenção, eu vi que algumas pessoas te causam, quando você está perto delas, a energia, você começa a sentir enjoo, você começa a sentir tontura. Eu não podia ir num shopping. Eu ia num shopping e começava a parecer que eu ia desmaiar, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, coisas assim começaram a acontecer comigo. Você começa a conversar com uma pessoa que não tem uma energia legal, não está querendo uma coisa boa para você, e você sente, você vê se a pessoa está sendo falsa ou manipuladora, se você vê. Depois que você desperta, é uma coisa que você vê na cara, não tem como errar, não tem como errar. E depois eu também fiz o Reiki, então isso te parece que abre mais tudo aquilo, aquela energia. Então, a energia comigo é uma coisa que eu sinto em tudo. Eu sinto com coisas que me fazem mal, que me fazem bem. E também a paz interior. Eu acho que as coisas boas também acontecem. Aquela paz que você sente dentro de você, depois de uma meditação, que você consegue levar. Eu acho que você começa a sentir um sentimento bom dentro de você, coisa que você de repente não sentia antes. Vocês tiveram os mesmos sintomas, não tiveram? Eu acho que esse lance da empatia, acho que para a maioria das pessoas é assim, bem recorrente, né? Antes da minha espiritualidade, eu realmente era uma pessoa bem, eu não tinha essa capacidade, né? Essa sensibilidade, só que foi realmente um dos primeiros sintomas. Eu comecei, primeiro, todo o seu convívio social, ele muda completamente, né? As amizades que você tinha, os lugares que você costuma ir, tudo muda. Eu acho que isso faz parte da empatia, porque foi como você falou, você vai em determinados lugares ou você encontra grupos de pessoas que você não está ressoando na mesma frequência, né? Então eu acho que isso faz com que você acabe mudando alguns hábitos, né, para onde você costuma ir, com quem você costuma encontrar. Esse lance também de sentir enjoo, se sentir mal, isso começou a acontecer muito comigo também. Principalmente porque, como você falou, eu também aprendi logo no início o Reiki, gostei muito, me apaixonei, e isso também abre um canal enorme, né, na sua sensibilidade. Então, isso passou a acontecer comigo, de eu ir jantar em algum lugar e algo acontecer, eu querer ir embora imediatamente do lugar, começar a me sentir enjoo. Exatamente. Mesmo, e sair correndo daquele lugar. Ou de repente encontrar com as amigas, estar no meio da noite, eu desapareço. Eu costumo desaparecer sem nem dar tchau pra ninguém. Então, isso aconteceu muito comigo, acontece até hoje, né? Se de repente você tá frequentando um lugar com um grupo de pessoas e aquilo não tá ficando legal, você acaba se distanciando de pessoas. Por quê? O que eu acredito a gente acaba, como um imã, né? A gente acaba sendo atraído pelos lugares que a gente está se sentindo bem, que a frequência é a mesma. E a mesma coisa pra gente, se a gente começar a descer nossa vibração, a frequência não fica legal, pessoas também se afastam da gente, né? Então essa sensibilidade aí eu acho que acontece com a maioria das pessoas. Esse lance de mudança de convívio social, assim, é gritante. Eu acho que a gente ativa um filtro de proteção. Eu acho que comigo funcionou dessa forma. Quando eu encontro pessoas que fazem parte do meu ciclo, fez parte do meu ciclo de amizade a vida inteira, quando eu sento para conversar, o que eu encontro, eu não consigo mais conversar. Não sei se vocês passaram por esse processo exatamente igual, porque eu me afastei, inclusive, de muitas pessoas da minha família, porque eu comecei a me sentir muito sufocada, eu me sentia dragada. Sabe quando parece que te chupam todas as suas energias e você fala assim, cara, não consigo estar aqui, não quero mais estar aqui, não me sinto bem perto dessa pessoa. Nunca senti a sensação que vocês falaram, de passar mal, de ter náusea, não sinto isso. Eu apenas me sinto mal e eu não me sinto confortável. Eu só chego à conclusão de que eu não quero mais estar ali, eu não quero estar perto daquelas pessoas porque elas acabam me fazendo mal. E eu vejo que depois desses encontros, eu fico sem energia mesmo, sabe? Quando você se sente para baixo, você sente que você está pesada, que a tua energia está ruim, que você precisa liberar aquilo, você precisa fazer alguma coisa, e você não quer mais ter aquele contato.
Ou quando você fala com uma pessoa, que é a pessoa parece que tá com aquele problema, ou de repente nem tá fazendo por mal, mas começa a conversar sobre uma coisa, a pessoa sai dali leve, livre, leve e solta, sabe? Parece que jogou tudo em cima de você e você se sente super pesada, você não sabe o porquê, começa a ter dor de cabeça. Porque você tem aquela energia, né? E você suga tudo. Essa é a empatia. É muito a gente falou isso hoje, eu e a Michelle, que foi hoje não, foi essa semana, a gente falou sobre ser descarga, a gente acaba sendo a descarga dos outros. As pessoas estão mal, procuram a gente, porque de uma maneira geral, a gente começa a viver uma vida mais leve, a gente não se apega ao problema, a gente administra o problema de outra forma. E as pessoas que não estão nesse processo de despertar, elas se agarram aos problemas e aos males e as doenças e as coisas de uma tal forma que elas ficam com aquilo agarrado e quando elas conseguem pôr para fora, conversando com um amigo, com qualquer pessoa próxima, elas botam aquilo para fora e a gente vira descarga mesmo. E a gente tem que estar atento a isso, porque essa energia que vem, a maioria das vezes não é boa, né? Não. Eu acho que o bom é que depois que a gente desperta e a gente começa a prestar atenção, a gente sabe o que é isso, sabe? Eu já sei que eu estou me sentindo assim. Mas tem muita gente que ainda não sabe que eles estão passando por esse despertar espiritual. Então, quando essas coisas acontecem, eles não têm ideia. Começam a ir a médico, vão parar na emergência, o que já aconteceu comigo, achando que você está tendo um ataque do coração ou alguma coisa tem de errado com você, porque você fica tonta e enjoado o tempo todo. E você faz aquela bateria de exames e não dá nada, tá normal. Então, até você descobrir que isso é um processo do despertar, que isso está acontecendo, isso é uma coisa que acontece em todos nós. Não, e isso é até perigoso, o que você falou é até perigoso isso acontecer, por quê? Porque a gente começa a passar mal, né? Você vai ficar bastante sensível, e aí foi o que você falou, se a gente não está consciente dessa situação, a gente começa a inventar doenças na nossa cabeça, né? Eu tô com alguma coisa, vou fazer exame, só que conforme você vai se preocupando com essas coisas, você vai criando essa realidade para você, né? Então é bem perigoso assim, e muita gente também não tem não é que ele não está consciente, mas ele não acredita nisso. Então vai vivendo aquela vida, né, aqui no mundo físico, não, e aí de novo acaba criando. Nossa, tem muita gente assim que eu vejo, uma amiga bem perto de mim assim, é impressionante, sabe? Tá o tempo todo pensando em doença. O tempo todo, não, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. E se você tem certeza, isso vai acontecer. Você vai ter, exatamente. Então, não aceita. A mãe quem procura acha. Exatamente, eu vou continuar falar. Não tem problema você ir fazer exames. Eu realmente, recentemente, estou fazendo um check-up. Não tem problema, só que você não precisa ficar preocupado. Não vou fazer exame porque eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. Não, fazer só uns exames, tá tudo bem, eu vou continuar com a minha vida, tá tudo ok. Eu acho que tem o perigo também disso. Foi o que aconteceu com você também. Você começa a achar que você está com aquela queda de energia, então vou tomar mais vitamina, vou tomar isso. Você começou a tomar aquelas coisas que te deixaram, entendeu? Sim. Porque eu malhava muito, né? Então eu me suplementava bastante, né? Com whey protein, termogênico, um bando eu gastava quase R$1.000 por mês só em suplementação. E pra aguentar a energia que eu gastava, né? Porque eu malhava, fazia esporte. Eu sempre gostei muito de me cuidar assim. E eu achava que eu precisava de tudo aquilo, né? Até que quando eu comecei a me espiritualizar, aconteceu assim algo bem esquisito numa projeção astral, que depois que eu voltei dessa projeção, eu não consegui mais tomar um suplemento. Até hoje, eu continuo fazendo as mesmas atividades, malhando, me exercitando, não assim tão loucamente como antes, mas continuo me cuidando, só que sem tomar absolutamente mais nada, porque agora eu tô consciente disso, que eu não preciso de nada disso, né? Eu acho que eu encontro tudo assim, de uma forma natural, um chá, ervas, né, que a Tati gosta bastante. O reiki. O reiki, exatamente. Nossa, o reiki energiza bastante. E só, assim, para completar minha parte desse momento de empatia, assim que eu fiquei consciente dessa situação e eu já estava praticando reiki, aí eu descobri isso, uma pessoa falou comigo,
você tá se cuidando, tá cuidando da sua energia, porque quando você também aprende Reiki, começa a praticar, esse canal fica muito mais aberto. E aí foi quando eu falei, nossa, agora eu preciso me proteger. E aí eu comecei a criar e tentar estudar, né, como que eu fazia para me proteger. De repente só usando uma pedra, né, antes de sair de casa, fazendo... A Tati tem uma tática que ela faz sempre. Fala aí, Tati. Eu tapo o umbigo. Eu não fui em lugar nenhum sem estar com o meu umbigo tampado e sem estar com uma pulseira de proteção do lado esquerdo. Não, pois é, a pulseira. É por onde entram as energias, né? As energias entram pelo lado esquerdo, então cá estamos com uma pulseira de proteção. Eu acho que a partir do momento que a gente desperta da espiritualidade, a gente fica com os canais abertos. Então a gente começa a ver muita coisa, a gente começa a ser filtro de muita coisa e a gente começa a identificar quando a energia vem pesada, a gente começa a ter sintomas. Eu tenho muita dor na nuca. Quando eu vejo que é muito pesada, me dá uma dor na nuca que é surreal. Eu sei que é alguma coisa ruim. Ou alguma energia perto. A nuca é um sinal claro que não tenho que estar aqui, eu não preciso estar aqui, eu não devo estar aqui. Então eu entendo aquilo, eu faço a minha limpeza, chego em casa, vou aos lugares, faço a minha limpeza. Agora, o umbigo tampado... O incenso, às vezes, só acender um incenso já limpa o ar da sua casa, onde você está também. O incenso eu acendo todos os dias na minha casa tem incenso. Sexta-feira eu faço uns incensos naturais com as próprias ervas para poder limpar mesmo a casa na sexta-feira, deixar limpa, faço a limpeza da casa, limpeza higiênica da casa e acendo um incenso que eu vou passando pela casa inteira para correr. Acho que o vento vai levando o que é bom, vai tirando o que é ruim, vai vindo o novo e vai renovando aquele ambiente com as energias, porque de fato a gente vai à rua, a gente volta e a gente convive e transita com muitas pessoas com energias diferentes. Então eu acho que é uma forma da gente se proteger. Até aquele mesmo que não acredita, que acende um incenso dentro de casa só porque gosta do cheiro, ele está se protegendo de certa forma sem saber. Limpando, né? Limpando se tiver alguma energia negativa, o incenso limpa. E aí eu acho que, de repente, eu acho que isso faz um link, né? A empatia faz um link para a mediunidade, né? Que eu acho que a gente começa também, né, desenvolver esse lado mediúnico, que todo mundo é mediúnico, né? Só tá faltando desenvolvimento, né? E aconteceu bastante coisa comigo no meu início desse processo de despertar, né? Esse lance da projeção astral foi muito forte. Começou a acontecer por causa das minhas meditações, que eu comecei realmente a entrar num momento assim de meditação, de concentração, que começou a aparecer esses sintomas da projeção astral, né? Que tem a paralisia do sono, você não consegue mexer seu corpo. E aí, dentro dessa projeção consciente, né? Consciente, eu sabia que eu estava meditando, eu estava me projetando. Você sente realmente que você está fora do corpo, né? E que se você quer mexer o seu corpo físico, você não consegue. Então, isso aconteceu muito comigo. Aconteceu também uma situação que eu acredito, né? Que foi a abdução. Assim, eu não consigo confirmar que realmente isso aconteceu, mas tudo que aconteceu comigo realmente pareceu que eu fui abduzida, porque eu me encontrei realmente numa câmara, assim, num quarto muito claro, tudo branco, e eu tive todo um processo de limpeza ali, e pessoas estavam ali comigo e começaram a puxar, me ajudar nessa limpeza, né? Eu estava muito dentro desse lugar e eu tinha consciência que eu estava lá e ao mesmo tempo eu estava também na minha cama. Então eu tinha essa consciência desses dois lugares que eu estava assim, tempo e eu não conseguia me mexer na minha cama. E isso tudo foi projetando também. Agora, confirmação que realmente isso aconteceu, que foi uma abdução, eu não sei, né? Eu não confirmei isso até hoje. E depois disso começaram a acontecer outros sintomas também de mediunidade, que hoje em dia eu acredito que seja clarividência e clareaudiência, porque dentro dessa projeção eu comecei a escutar vozes, eu escutei gente falando comigo, né? E outro sintoma que foi a clarividência, que começou a acontecer, eu com o olho fechado, começa a aparecer na minha tela mental, assim, visões muito nítidas, que até hoje eu não conseguia desenvolver ainda, porque me deu medo, eu acabei bloqueando isso, né?
porque são coisas que eu nunca vivi na minha vida. Então você acaba bloqueando, e atualmente eu estou trabalhando nisso, para entender esse bloqueio e tentar desenvolver essa mediunidade. E nesse processo que você falou também da sua abdução, você ouviu eles dizendo para você parar de comer carne, não foi? Sim, não foi aí que você parou? Sim, eu recebi. Quando eu voltei quando eu voltei de toda essa vivência, eu voltei já recusando toda a suplementação que eu costumava usar e também recusar carne animal. Eu fiquei um bom período assim sem conseguir comer carne, frango e peixe. Só recentemente assim, de um ano pra cá que eu voltei a comer peixe. Então toda semana eu compro um pedaço de peixe, como, mas frango e carne vermelha não desce. Engraçado, eu não tive a projeção astral, mas eu tive sim a parte mediúnica, o meu foi todo físico. Então todos esses sentimentos de que você sente que tem alguma coisa, que você sente que eu sei que tem alguma, tipo assim, não é para você fazer isso. Quando eu tô com uma dúvida de alguma coisa, eu sinto tudo no meu corpo. Então, às vezes eu até peço, o sentimento é horrível, às vezes você não consegue sair da cama de tão cansada que você tá, falta de energia, dores em certas partes do corpo, como na nuca. E eu ouço, mas não é uma voz assim, de parece que é alguém que tá aqui falando com você, é realmente na sua mente, como se fosse o seu pensamento. Coisas de que você sempre se pergunta, não sei se eu devo fazer isso, tem sempre aquela voz que você deve escutar, que tá te dizendo. Não é a intuição, né? Bem que todo mundo tem essa parte da intuição, mas eu acho que alguns têm essa intuição, essa audição um pouco mais aguçada. Então eu acho que isso é uma coisa que sempre segue comigo. Sempre, eu acho que desde pequena eu tive isso, aquela proteção, aquele sentimento de ser sempre protegida. Quando tudo tem que dar errado, parece que você está numa cilada com os amigos e tal, parece que alguma coisa fazia assim, e me tirava daquela situação. Então, eu sempre me senti muito sortuda, eu acho, nesse sentido de me sentir muito protegida. Engraçado, vocês estão falando sobre isso. Eu passei por 2 situações que eu nunca tinha interligado com mediunidade. A primeira foi com uma viagem que eu fiz a Búzios com 2 amigas, a Ana Paula e a Denise. Não sei se vocês conhecem, eu acho que a Michelle conhece. E no meio dessa viagem, eu desliguei. A gente estava na estrada indo, eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu estava na estrada indo para Búzios, de repente, no meio da estrada, eu vi um clarão, como se fosse um ring light aceso, bem na minha frente. E eu lembro que assim, é rápido, porque deu aquilo e eu comecei a ter uma visão. Só que eu não tinha controle do que estava acontecendo e eu não me dava conta do que estava acontecendo, eu apenas falava. Eu vi só a luz e eu desliguei, eu não tenho consciência. Depois as meninas me falaram que eu comecei a detalhar um acidente que o irmão de uma delas ia ter. Eu dei detalhes do acidente, detalhes do problema do carro, o problema do carro era o freio, eu detalhei todo o acidente. E voltei como se nada tivesse acontecido. E elas estavam no banco da frente ou no banco de trás, eu lembro, claro, da cena, delas virarem, eu voltar e elas estarem me olhando, eu falar assim, por que vocês estão me olhando? Vocês estão loucas? Por que vocês estão paradas? Vamos embora. Você lembra de alguma coisa? Eu falei, não, o que está acontecendo? E até hoje, quando elas me contaram isso, e hoje às vezes eu fico pensando, para tentar buscar alguma lembrança, alguma coisa que interligue as coisas, eu nunca consegui. Vocês falando isso agora, eu acho que tem muita coisa que eu preciso abrir o olho e prestar atenção. Porque não é à toa essa claridade que veio, que me tirou do meu eixo, assim. Eu não tenho nenhuma lembrança do que aconteceu. Não fui eu não estava ali, não era eu. Eu fui usada naquele momento para detalhar uma coisa que aconteceu, e de fato aconteceu. Mas aconteceu depois que você viu isso? Não, estava acontecendo naquela hora, não foi? Você falou? Sim, aconteceu, eu estava contando o detalhe do acidente. E depois a gente ficou sabendo que o menino tinha sofrido um acidente, realmente como se eu tivesse visto a cena e tivesse falado a cena ao mesmo tempo do que estava acontecendo. E depois realmente ele aconteceu, ele foi para o hospital, ele ficou internado. E eu falando com a Ana Paula depois, que é a irmã, ela falou assim, cara, que estranho. Eu falei, eu realmente não sei dizer o que aconteceu naquele dia, não sei dizer. Passei por outra situação que vocês comentando agora também é muito claro. No
dia 12 de junho de 2018, eu fui assaltada de carro com Glaucio, fizeram uma arma no meu pescoço, roubaram um carro, e quando a gente estava pronta para sair, era uma coisa que eu falava assim, eu não quero ir. Ai, não, mas eu vou porque tá todo mundo insistindo, Dia dos Namorados, não quero, alguma coisa me dizia, não vai, você não precisa ir. É engraçado que eu acho que nesse mesmo dia, Glaucio não acredita em muitas coisas, ele falou assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou lá embaixo, a gente tinha acabado de chegar de viagem, a mala do carro estava cheia de mala, das nossas coisas de uma viagem que estava lá dentro. Eu vou descer, vou tirar tudo do carro, porque se a gente for assaltada, não vão roubar todas as nossas coisas. A gente saiu de casa 10 minutos depois disso, a gente foi assaltado e levaram as coisas que sobraram dentro do carro. Então vocês falando uma coisa assim, foi me linkando essas duas situações que eu nunca tinha me atentado. Foi ele ou foi você que decidiu tirar tudo do carro? Ele. Eu só falei que eu não queria ir, eu tava com esse sentimento de que eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, não quero ir. Minha mãe tava na minha casa nesse dia porque ela ia ficar com as crianças. Ela falou assim, minha filha, não vai, de repente isso é um pressentimento ruim, mas não vai, pode ser um presságio. Eu falei, lá vem minha mãe com essas histórias, que a gente sempre acha que é história de mãe. Não vou ligar pra isso que ela tá falando. E Glaucio se manifestou nessa hora e falou assim, eu vou lá e vou tirar tudo do carro, porque se a gente for assaltado, não vão levar as coisas que estão no carro. Sentiu também, no caso. Nossa, interessante isso. Eu acho até, voltando à parte da sincronicidade, que também tem a ver com tudo isso, eu e a Tati, a gente tem uma sincronização muito grande, né? Toda vez que eu tô pensando em alguma coisa, na mesma hora que eu tô pensando aquilo, eu recebo uma mensagem dela. Aí, e vice-versa, eu acho que a gente faz muito isso. E não, agora as mesmas cores, as mesmas camisolas. A gente aparece falando uma com a outra no vídeo, com a mesma roupa, é uma coisa assim, bem incrível. Eu tenho muito isso com a minha irmã também. Então, aproveitando que você falou, o próximo sintoma que a gente pode falar é justamente sobre a sincronicidade, né? Que eu acho que também é muito forte, assim, o que eu vejo quando eu converso com as pessoas que estão na mesma vibe, cara, não tem como a pessoa falar, eu tô vendo número repetido o tempo todo. Todo mundo fala isso. Impressionante. E é o lance de acordar por volta das 3 horas da manhã, né? Esse lance de você ter amigos que você pensa e a pessoa liga naquela hora. Eu com meu namorado, toda hora acontece isso. Eu tava pensando, eu quero comer uma pizza. Só eu tô pensando. Aí ele vem e fala, vamos comer uma pizza hoje? Nossa, isso acontece quase todo dia com a gente. É impressionante. Eu olho pra ele, você tá lendo meus pensamentos? Então, porque você começa a acreditar nisso. Não, mas sim, porque o que acontece? A gente vai passando por essas coisas e óbvio que a gente vai procurando saber mais ensina, deixa eu ver isso, você vai procurando nas redes sociais e não tem como, você vive isso, então não tem como você não acreditar nessas coisas. Porque você não tem como ignorar esses sintomas, né? Exatamente, você está vivendo aquilo. Então, assim, é muito difícil a pessoa não começar a acreditar. Ela tem que ser muito fechada, entendeu? Pra você não acreditar. É aquela coisa, eu acho que aparece 1000 vezes na tua frente, né? Você tá pensando, cara, eu tava com vontade de fazer isso, ou de ir não sei o que, você abre o teu e-mail, tá ali, a mensagem na tua cara. E você pede, né? O que as pessoas falam, você pede a Deus, você pede os anjos, me mostra um sinal de não sei o que. Parece que eles colocam todos os sinais na sua cara e você ainda fala, mais um sinalzinho. Não, mais um sinalzinho pra ter certeza que é verdade. Não, e a gente fica nisso, até a gente acreditar 100% nisso, a gente fica nessa dúvida. Não é possível, não é coincidência. Acontece de novo e acontece, o negócio não para de acontecer. Aí você fala, uma atrás da outra. Entendi. E quando você vai despertando, parece que o caminho vai se abrindo, parece que tudo vai acontecendo, a sincronização é muito grande, é uma coisa incrível. E eu acredito muito em sinais também, sinais de, como eu falei no outro vídeo, meus pais faleceram e eu tinha uma sintonia muito grande com a minha mãe. E eu comecei a pedir sinais a ela. Aí eu falava, cara, vou pedir um sinal assim que você não acha em qualquer lugar. Vou pedir um coelho, que seja foto de coelho, que seja não sei o quê. Juro pra você, no dia seguinte, estava cheio de coelhinho no meu quintal. Falei, Tati. Uma coisa incrível, eu tirava foto, ou eu não estava em casa, e meu marido estava em casa, aí ele me mandava foto, olha o que apareceu aqui no quintal para você hoje. Então, é aquela coisa, eu fico, gente, será que isso realmente é? Depois de tanto acontecer, você já não fica tão surpresa. Exatamente, você passa a confiar 100%.
Eu acho que a sincronicidade foi o primeiro sintoma que eu tive, que foi que eu falei assim, não tem como eu lutar contra uma coisa que eu tô vendo que não tem como eu querer dizer que é mentira, porque não tem como ser mentira. Eu comecei a ver as horas iguais, de hora em hora. Acordava 9h09, 10h10, 11h11, meio-dia, comia uma. Falei, cara, não é possível, como é que eu tô conseguindo ver? Eu pegava o telefone, às vezes eu nem pegava o telefone, sabe quando você tá com o telefone do lado e ele simplesmente acende a tela? Ele acendia a tela no horário igual. Eu falei, eu não tô ficando louca, não é possível, tem que ter uma explicação. Eu acho que aí abre uma porta para você começar a procurar. Aí você começa a procurar, por que, gente, qual o significado dos horários iguais? Por quê? O que significa esse horário? E quando você começa a mexer nisso, é que você começa a entender como é que funciona. Aí é como a gente brinca falando, que a gente vai entrando naquele flow. E parece que vai tudo acontecendo com sincronicidade. Aí você pensa numa pessoa, o telefone toca, a pessoa tá sentindo alguma coisa lá, e você sabe que a pessoa tá sentindo alguma coisa. O filme, outro dia, coisa boba, não precisa nem ser coisa grande, coisa boba. Eu tava, tipo assim, eu nunca tenho tempo de ver alguma coisa na televisão. Ou meu marido tá vendo, eu tô fazendo isso, chega na cama, eu vou dormir. Nesse dia, eu falei, antes de dormir, eu tô procurando. Peguei no controle remoto, botei na Netflix e falei, cara, quero procurar alguma coisa. Na mesma hora, a Tatiana fala, Tati, minha vizinha me falou desse filme, assiste esse filme agora. Que isso? Aí ela falou, Tati, aí depois eu falei pra ela, acho que no dia seguinte, sei lá, mais tarde, eu falei, caraca, cara, eu peguei o controle, botei na Netflix e falei exatamente, o que eu vou assistir agora? Você me manda. Aí ela me fala, Tati, eu tava no meio do supermercado, não sei porquê, eu parei, eu falei, eu tenho que mandar essa mensagem pra Tatiana. Eu falei, não é possível, gente, isso muito engraçado, tá acontecendo demais com a gente, mesmo, até os números iguais. Esse dia realmente foi muito engraçado, porque eu tava no supermercado fazendo compras com o Glaucio, meu marido. Sabe quando você só para no meio do corredor? Não sei porquê, a pessoa que me indicou essa série, a série sobre constelação familiar, eu acho que depois vale a pena a gente falar sobre ela. Eu tava uma pessoa que não tem muito contato, sabe aquela pessoa que você tem contato, mas não é muito próxima, ela simplesmente me mandou um zap falando assim, amiga, assiste essa série, é maravilhosa. Isso, no domingo, a mensagem da Tatiana foi que, assim, 10 dias depois, não foi mais ou menos isso? Foi uns 10 dias depois, eu parei no meio do mercado, lembrei da série, eu falei, vou mandar pra Tatiana. Conexão, não sei, você sabia que eu tinha... É como se ela tivesse sentido a minha pergunta, entendeu? Ela sentiu. Tipo, Tati, telepatia. Tati, me manda um filme aí pra assistir. Ela vai lá, peraí, eu tenho que mandar isso pra Tatiana. Foi uma coisa assim, bem incrível. Mas acontece direto. Eu acho que agora falando sobre a cocriação e manifestação, né? Isso também foi uma coisa que pra mim foi muito forte. Conforme eu falei na live que a gente falou sobre o despertar, na minha vida assim, não tenho o que reclamar, né? Todas as portas estavam sempre abertas, as coisas acontecendo. E eu nunca entendia, assim, eu olhava para a vida dos meus amigos, pessoas próximas, e estão todo mundo sempre reclamando ou batendo a cara na parede, alguma coisa acontecendo com eles. E em todas as áreas da minha vida, geralmente tudo dava muito certo. Eu nunca entendi, eu sempre achava assim, poxa, sabe que eu sou uma pessoa de muita sorte? Tenho a bunda voltada para a lua, ou eu tenho algum protetor muito forte. Sempre veio esses questionamentos na minha cabeça. E aí, assim que eu comecei a me espiritualizar, foi que eu fui descobrir isso, né? O que seria a criação e manifestação. E de uma certa maneira, por mais que eu não fosse uma pessoa espiritualizada, eu sabia como pensar, como sentir. E realmente fui sempre uma pessoa muito positiva. Eu não sou de colocar muito filtro para as coisas, né? Por exemplo, eu vou me mudar, tá, mas e aí? Eu tenho que pensar nisso? Não, eu costumo não pensar muito, eu costumo ir. E eu tenho uma certeza muito grande que tudo vai dar certo. Como a Tati Berger falou, ela, se sente muito protegida. Eu também sempre me senti muito protegida na minha vida, sempre achei que tudo sempre vai dar certo. E esse poder, assim, de cocriação e manifestação é engraçado, né? Como eu falei sobre falar com as pessoas telepaticamente, testando isso, né? Eu também brinco com o lance de cocriação. E uma vez, eu e o Sam, a gente foi começar a correr. E aí ele precisava, né, que ele também se espiritualiza, ele gosta da alquimia e tal, ele precisava para um ritual dele uma pena. E aí ele ficou falando dessa pena na minha cabeça, eu preciso encontrar uma pena, não sei o quê, de repente comprar em algum lugar, não sei. E beleza, eu fiquei com isso na minha cabeça, aí a gente foi correr.
Aí nisso que a gente começou a correr, eu lembrei desse lance da pena e eu pensei, vou manifestar uma pena. Olha só, isso foi no início da corrida. Aí eu pensei nisso, vou brincar de manifestar. E eu não falei nada pra ele, né? Só fiz um teste comigo mesmo. Vou manifestar uma pena no meu pé. Eu vou olhar pro meu pé, eu vou estar correndo, eu vou olhar pro meu pé e a pena vai estar no meu pé. E eu vou parar e vou pegar essa pena. Joguei, pensei isso, joguei o pozinho mágico e fomos correr. Quando a gente estava voltando da corrida, eu já tinha esquecido que eu estava brincando disso, não lembrava mesmo, não estava mais pensando nisso. E a gente voltando da corrida, quase chegando aqui perto de casa, o que acontece? Eu olho pro chão, olho pro meu pé e tinha uma pena no meu pé. Olha, nesse dia, quando eu parei a corrida, parei ele. Aí eu peguei a pena no meu pé, mostrei pra ele. Opa, legal, só que ele não sabia que eu tinha manifestado aquilo. E aí eu contei essa história pra ele, ele ficou impressionado. Eu devia ter falado, de repente, antes de quando eu pensei nisso, né? Mas assim, às vezes eu fico realmente falar pra pessoa telepaticamente, manifestar algo, cara, é batata. Acontece bastante. Não sei você. Eu quando me separei da primeira vez, eu estava com os meus filhos e eu lembro que eu falei, eu vi um filme, eu acho que foi até daquela menina, a ginasta lá, Gabriele, não sei o que, desculpa, não lembro o nome agora. Mas o filme dela, eles eram de uma família muito pobre, então a mãe dela falou, vamos fazer não sei como é que se chama isso aí no Brasil, Vision Board, que é tipo uma cartolina de visões do que você quer manifestar, entendeu? Aí eles fizeram isso e começou tudo a acontecer. E ela hoje é uma ginasta, assim, super famosa. Aí eu falei, bom, minha vida agora, eu tô separada, tô com os meus filhos aqui. Tipo assim, é uma página branca. Eu vou virar a página e vou recomeçar e vou manifestar tudo que eu quero. E eu falei pros meus filhos, botei na minha geladeira. Eu acho que eu coloquei tudo na minha geladeira. Eu ia recortando alguma coisa que a gente queria, colocava no imã da geladeira. E os meus filhos também, o que você quer? É cachorrinho, é não sei o quê, não sei o que lá, cada um colocou alguma coisa. Gente, em poucos meses, tudo que estava ali, e todo dia, como estava na geladeira, a gente acordava, a primeira coisa que a gente via na cozinha, eu olhava, eu manifestava, eu via tudo aquilo. Todo santo dia, todos as fotinhos, as coisas que a gente colocou ali funcionou, até o cachorrinho. É incrível. Quando você coloca na sua cabeça que você quer que isso aconteça, ele acontece. Uma viagem que você está achando que nunca vai acontecer porque não tem dinheiro, porque como que isso vai acontecer? Gente, o dinheiro vem, as coisas acontecem. Você só tem que acreditar. Acredita no processo, confia no processo que vai chegar até você. Vai arrumar um jeito de chegar até você. Quando não acontece, assim, eu já vi as pessoas reclamarem, isso na verdade não acontece. Mas se você for ver o padrão de pensamento e sentimento dessas pessoas que dizem que não acontece, não tá daquele jeito, entendeu? Como eu falei, não tem que ter filtro. Eu vou viajar, mas foi o que você falou, não tem dinheiro. Bom, você já colocou um filtro. Você já sentiu aquilo, não tem dinheiro, não vou conseguir viajar. Por mais que você fique, não, vou viajar, mas aquele sentimento que você não tem dinheiro para fazer aquilo, já é um filtro. E aí, essa manifestação vai demorar mais a acontecer ou não vai acontecer. Então, realmente foi o que você falou, sem filtro, joga e o universo ele vai te entregar. Isso com certeza vai acontecer. Coloca o que você quer fazer, independente de você ter dinheiro ou não, de não saber como isso vai chegar nas suas mãos. Escreve e acredita. E olha todo dia, não é também escrever, colocar ali, esquecer e não pensar mais nisso. Não, faz aquele ritualzinho de todo dia, você olha para aquilo, você fala, isso vai acontecer, eu vou fazer isso. E faz isso durante, sei lá, um mês. E você vê como as coisas começam a se abrir. É incrível. Eu acho que é você começar a acreditar naquilo. Você começa a co-criar e você começa... Comigo acontece da seguinte forma. Eu começo a co-criar as coisas que eu quero, eu fecho, tento sentir as sensações de já estar acontecendo. Bastante é uma viagem que a gente vai ter, eu e Tatiana, que eu já tem data, tem tudo, tá tudo co-criado. E assim, todas as vezes que eu vou tomar banho, aquilo é uma constante na minha vida. Quando eu fecho o olho e a água começa, eu tenho uma conexão muito boa com a água. Eu acho que pra eu meditar embaixo d'água, no chuveiro, é uma coisa que flui. Sabe quando você se desliga, a água quente bate na minha cabeça, aquilo vai fluindo de uma tal forma. Essa é a hora que eu uso para co-criar. E a minha viagem tá toda traçada.
E eu fico com aquilo e eu consigo sentir. Recentemente eu falei com a Tati de um sonho que eu tive. Eu sei para casa dela sem nunca ter ido para casa dela, porque eu já estive lá. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai chegar. Cara, tá aqui, ó. É amanhã, pega o avião e vai embora. Porque eu sinto todas essas sensações. Eu fico cocriando aquilo e pensando e vivendo. E eu permito que o meu corpo, o meu organismo tenha aquela sensação prazerosa do dia a dia. Porque é tudo energia. A partir da sua cabeça, sentimento também. Conta do seu sonho, Tati. Que eu tava indo pra lá. Eu falo pra Tatiana que eu tenho um sonho meio brega. É brega, mas é meu. Eu sou um pouco brega. Que eu quero ir pra Nova York, tá na Times Square, escutando a música da Alicia Keys. É fato, isso é um sonho que eu tenho desde que eu conheço essa música. Nem era desse sonho que eu tava falando, mas vai lá. Isso faz parte. E eu cocriei isso tudo num sonho. E eu sonhei que eu tava chegando na cidade dela. Eu fui pra lá sem saber que eu ia. Eu fui, peguei um avião, cheguei, a Tatiana estava no aeroporto e eu tenho detalhes para contar. A Tatiana e o Justin, eles passaram lá, me pegaram. Eu falei, a primeira coisa que eu quero ir é comer um mozzarella sticks. Como é que é o nome disso aqui? Não tem, um palitinho, igual uma batata frita, só que dentro é queijo. Negócio de queijo, é. E eu fui falando e dando detalhes. O Justin estava aqui, eu falei pro Justin, não, a gente vai. Eu sentei no quintal dela, ela tem um quintal onde ela tem uma fogueira. Eu vi, o Justin estava... Eu fui contando, eu sei o detalhe, eu entrei, eu fui passando pelas ruas. E quando a gente chegou lá, ela virou para mim e falou assim, amiga, aqui, a passagem. A gente vai para Nova York realizar seu sonho. Você vai ser brega lá na Times Square. Eu falei, cara, e aquilo, eu senti aquilo, Michele, a sensação que eu tinha é que eu já tinha ido. Sabe, que eu estava lá, eu estava vivendo, o sonho era tão real, que eu posso dar riqueza de detalhes de tudo, sobre a viagem, sobre o avião, sobre como chegar na casa dela, sobre a outra viagem. Isso que eu achei mais incrível, ela me deu, ela nunca viu, ela me deu detalhes de como, das minhas ruas, de como chegava até a minha casa, foi uma coisa assim, incrível. Você tem ainda esse dom, você ainda não despertou completamente, mas você tá chegando lá e tá se abrindo assim de uma forma muito rápida. Tem muito a aprender e me juntar a vocês é uma coisa que, assim, é uma escola, isso é fato. Vocês estão nesse processo há muito mais tempo e tem coisas que para mim é só uma coincidência, a gente sabe que não existe, mas é só uma coisa que aconteceu e vocês falam, cara, não, para pensar. Isso é fato, a Tatiana é uma que me dá surra de conhecimento todo dia. Pensa, vamos entender isso aqui junto. E eu vou chegando a conclusões que, cara, eu tô passando por coisas que na minha cabeça é só uma maluquice. E que de fato não é uma maluquice. Se eu começar a juntar e for pontuar, não é. São coisas, é muito maior. Mas não é... o tempo que você está despertando não significa nada. Tudo bem, a gente de repente já passou por coisas que você ainda não passou. Com certas coisas porque cada um vai passar por coisas diferentes, não necessariamente iguais. E às vezes mais forte, mais fraco. Assim, exatamente. Mas o que pode acontecer também, você está só há 2 anos nesse despertar, a gente tem muito o que aprender com você também, porque de repente você está começando a aprender a passar por coisas agora que a gente já passou, mas não percebeu quando eu estava passando, porque eu estava no início, e de repente você traz coisas agora que você fala, cara, isso aí eu passei por isso, aí você nem se tocou, entendeu? Então a gente aprende com você também, a gente está aprendendo todo dia, isso não é uma coisa que já passei pelo despertar, vai estar sempre, porque é assim, e o fato de ser, tá tudo muito bem, tá tudo muito ruim, tá tudo muito bem. Porque se tiver tudo fluindo super bem, você vai fazer o quê? Você vai viver a sua vida, você não vai fazer nada, tá tudo muito bem. Cômodo, agora, né? Vai ficar cômodo. Vai ficar cômodo, você não vai procurar, você tá nessa vida para evoluir. Então, quando desce, você tá na merda, você tá lá embaixo, é quando você vai, cara, o que está acontecendo? Vamos procurar, aí você começa a procurar coisa na internet, começa a ler, começa a ver filme, e você está evoluindo, você está descobrindo. Então você precisa desses ups and downs, dessa montanha russa, entendeu? Para você, tá tudo muito bem, você tem que chegar lá embaixo, porque é só aí que você vai começar a procurar, a aprender mais. E aí eu acho que faz até pra gente passar pro próximo sintoma que a gente escalou aqui, que é a mudança de hábitos e personalidade, né? Esse lance de que vocês estão falando, de querer aprender, né? De querer o tempo todo trocar com as pessoas, né? E até fazer isso que a gente decidiu fazer no canal do Mente Mística, ter vontade de
querer ajudar o próximo, todo mundo tá junto, se conectar com as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, né? Isso tudo são mudanças que acontecem na nossa vida, sim, que você era de um jeito e agora você, por exemplo, eu costumava sair mais, hoje em dia eu não gosto de sair, adoro ficar mais em casa. Esse lance da gente querer também estar com mais contato com a natureza, né? Aproveitar mais o dia, acordar mais cedo, dormir mais cedo, enfim, você ter mais compaixão, você não reclamar tanto. Eu acho que assim, o ser humano passa por uma mudança incrível e é o tempo todo assim, né? Isso não para, essas mudanças vão acontecendo o tempo todo e é um negócio diferente que você aprende, vontade de fazer uma yoga, vontade de cuidar mais de você, como você se olha, né? Aí vem a compaixão não, o self-love, né? Agora esqueci a palavra aí. O amor próprio. Amor próprio, aí vem o amor próprio, você se olha diferente, não tem como você entender o próximo, aceitar, se você não se aceita, se você não se entende, né? Então essas mudanças... E aí vem também aquela coisa de que tudo isso, né, que a gente, uma mudança de personalidade, de hábito, são aquelas pessoas que quando você fala que volta também, todo esse tópico que a gente está falando desde o início, parece que um se entrelaça entre o outro. Você começa a deixar seus certos relacionamentos de anos, de amigas e namorados e maridos que você tem, e de repente um dia você acorda e você fala, cara, não tem mais nada a ver isso aqui, sabe? Não tem mais nada a ver a minha situação com essa pessoa, o meu relacionamento, a gente já não tem mais nada a ver. É como se a sua missão tivesse acabado com a pessoa. E aí também começam a entrar outras pessoas na sua vida. Você começa a ver como as pessoas vão se aproximando, que estão passando pelas mesmas coisas. Então, é uma egrégora, né? Você passa a criar, a fazer parte dela. Eu acho isso tudo, como eu disse, uma coisa interrelaciona a outra. Eu acho que tudo começa com amor próprio, porque a partir do momento que você começa a perceber que está faltando alguma coisa, eu acho que, na verdade, você chega no fundo de um poço. Que tem outro tópico que a gente vai falar, que é a cura, né? Então a gente chega no fundo do poço. No meu caso, eu posso dizer que o meu self-love primeiro me jogou no fundo do poço com uma depressão que não foi anunciada para ninguém, mas eu sabia que eu estava com uma depressão. Eu não procurei ajuda, eu não procurei médico. Para não dizer que eu nunca procurei ajuda, uma vez eu comentei com meu marido e falei assim, eu acho que eu estou entrando num processo de depressão. Não estou conseguindo mais digerir, não estou conseguindo passar por cima, porque você fica tentando lutar com aquele sentimento de tristeza, que é um sentimento constante, e eu não tenho mais força para lutar com isso. E a partir do momento que eu não tive mais força, eu comecei a pedir para Deus, falei, Deus, não quero mais, não tá legal mais, não quero mais viver assim, não consigo mais viver assim, ao ponto de pensar e de tentar algumas vezes realmente de acabar com a minha própria vida, de me matar, que é uma coisa que, se você para entender e depois pensar nas consequências disso tudo, é inaceitável. E eu acho que o meu processo começou aí, foi bem pesado, não foi legal. E a partir do momento que eu comecei a olhar com um pouco mais de amor e carinho para mim, no self-love, eu comecei a procurar ajuda. E a ajuda eu comecei com terapia. E na terapia começou a me abrir um mundo, sabe? Quando abre, tá num buraco sem fundo, de repente tem aquela luz lá no final do túnel. E quando abriu aquela luz no final do túnel, eu comecei a digerir e a respirar. Porque eu acho que a gente entra no olho do furacão e a gente já não respira. A gente se mantém naquela energia ruim, negativa, e você vai naquilo e aquilo vai te levando e você não sabe como nadar de volta. Como se você tivesse acorrentado por uma bola, foi jogado ao mar e ela vai te levando para baixo e você não consegue. Chega uma hora que você não consegue mais. E a terapia foi onde tudo começou. Eu acho que o meu despertar, de fato, veio a partir do momento que eu comecei a olhar com carinho para mim. E a não me importar com o que o outro pensava a meu respeito. A Tatiana é maluca. E, de fato, fui louca a vida toda. Não vou dizer que eu não fui. Sou um pouco, ainda sou. Mas a Michelle pode me falar, que a gente se conhece desde a infância. A Tatiana, antes do despertar, era uma Tatiana que eu não conseguia me colocar em lugar nenhum. Então eu tentava me moldar e me adaptar para poder entrar nos lugares e nunca conseguia, porque eu não conseguia ser aquilo, porque eu trabalhava em cima do meu ego. O que vão pensar de mim, o que vão falar, vão me chamar de doida, vão apontar o dedo, vão me julgar, vão me criticar. E aquilo vai criando camadas sobre a gente que é muito...
você começa a criar camadas e mais camadas, que chega uma hora que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Que propósito? Eu não quero. É tão libertador, não é? Aquele sentimento de quando você chega lá, que realmente parece que quando isso sai de dentro de você, é aquela coisa que você não tá nem aí do que pensam, do que deixam de pensar, do que você fala. É a verdade, eu acho que na verdade, a gente para de pensar sobre isso tudo. Vou falar por mim, eu parei de pensar sobre isso tudo. Eu sinto uma paz que não tem preço. Foi o que a gente falou da paz interior. É de olhar para uma planta, de pegar uma caneta e falar assim, cara, antigamente o nego escrevia com um pedaço de coisa e riscava na parede. Eu tenho uma caneta, cara. Por que eu tô reclamando do que eu não tenho direito? O pai da Michelle, ele era cego, gente. Ele não podia ver, ele não conseguiu ver. Sabia. O pai da Michelle não conheceu a filha dele, ele conheceu só o irmão mais velho da Michelle. E quando ele conheceu a filha dele pelo tato. O que pode reclamar a respeito disso? Eu acho que a gente acaba sendo, Deus olha lá de cima e fala assim, cara, você está sendo ingrato, porque você tem tudo. Ah não, eu não tenho dinheiro, eu não sou milionário. Acabou, isso não é nada. Isso é a partir do momento que você se olha com amor e você começa a se enxergar, eu acho que tudo vai mudando de uma tal forma, a sua energia vai mudando de uma tal forma que tudo fica melhor. Você aprende a gratidão, você aprende a ser grato. O dinheiro vem tudo, vem entrando um monte de coisa porque você bota a gratidão pra fora. Quando você tá grato pelo simples fato de poder abrir o olho de manhã, muda tudo. Eu acho que esse é o processo de mudança. Total. E a proteção, eu acho que isso que você falou aí também da depressão, eu também passei por isso. Nunca tive depressão na minha vida, nunca foi eu sempre fui uma pessoa muito feliz e me senti sempre protegida, mas depois que eu perdi os meus pais, isso aconteceu, né? Uma coisa natural, uma coisa que aconteceu sem eu nem sentir. Fui ficando nessa vibe de pra baixo, começou, e eu me mudei pra cá, pra um lugar também, eu morava na Flórida, hoje eu moro no Michigan, que é um lugar que é muito frio, os dias são muito cinzentos, e eu acho que isso ajudou também, né? Entrar um pouco nessa depressão. E só que eu acho que foi mais a perda, né, dos meus pais, porque o meu sentimento é que quando eu comecei a despertar, eu perdi o interesse da vida aqui, da vida na Terra. Eu sabia, eu aprendi, é como se eu tivesse visto o que tem lá, o que é que a gente continua, né, a vida continua. E eu fiquei tão apaixonada por esse sentimento quando eu comecei com a meditação e o que eu sentia, que eu comecei a pensar nisso. Depois então que a minha mãe se foi, eu era muito apegada à minha mãe. Então foi aquela coisa de... Eu sei que eu pensava muito nos meus filhos, então era aquela metade de mim, estou aqui por causa dos meus filhos, mas metade de mim eu sei que tem algo melhor do que isso. Então eu fiquei o tempo todo, eu parei de viver aqui praticamente. Já não queria, eu acordava todo dia, já não, sabe, nada fazia sentido, eu só queria escrever. Eu comecei a fazer um pouco de psicografia também há um tempo atrás, depois eu não sei se bloqueei ou eu nunca mais tentei, porque eu acho que ativa um pouco esse negócio, né? Foi na época dessa depressão. E eu comecei a psicografar algumas cartas, algumas coisas que, quando eu perguntava as coisas, eu era respondida, me respondia o que era. Até um dia que eu acordei, eu tava, gente, eu não tô aguentando mais estar nessa vibe, eu não tô aguentando mais essa energia, eu preciso viver. Eu sabia que eu tinha que estar ali com os meus filhos, que eu tinha que levantar, mas eu não tinha forças, eu não tinha vontade. E um dia, quando eu peguei a minha caneta para fazer a psicografia, eu fui escrever eu não lembro nem o que era, eu tenho que ver o que está anotado, mas acho que foi alguma coisa assim, tipo, para de ficar imaginando o que tem no além. A sua vida é aqui agora, viva o agora, viva o agora. E eu li aquilo e falei, sabe quando te dá um estalo? Que você fala, peraí, eu não escrevi isso. Aí você começa a ler aquilo e reler, ler aquilo e reler. E a partir desse momento, foi alguma coisa que eu realmente ouvi e me fez escrever aquilo, eu mudei completamente. Eu continuo com essa visão de que há algo melhor lá, mas tudo tem seu tempo. Agora, eu tenho uma missão aqui, eu tenho uma missão de vida, que eu preciso, né, participar, que eu preciso estar aqui. E por isso que eu acho que foi a criação desse canal também, né? Porque tanta gente passando por tudo isso, que não sabe onde é que está, não sabe o que fazer, e a gente está aqui para
mostrar que isso é uma coisa normal, é um processo normal. Eu acho assim que uma das coisas de mudança de personalidade e hábito é essa vontade de você fazer algo, né? Estar no seu propósito de alma. Então você sente que você tem a missão, você sente dentro de você, eu preciso fazer algo, né? Então também faz parte desse lance de mudança de personalidade, né? De hábito. Você quer ajudar as outras pessoas a despertarem, como você despertou, a não ser tão difícil. Exatamente. Que é normal. E é engraçado quando vocês estão falando aí do lance da depressão, né? Eu não passei pela depressão, mas eu passei por algo parecido. E eu lembrei, conforme você foi falando agora, que foi assim, quando eu comecei a espiritualidade, e aí, como eu falei, eu consegui aprender a meditar, assim, só lendo um livro, tentar e já me conectar muito rápido, eu comecei cada vez mais assim, comecei com 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Teve dia que eu lembro de passar 3 horas meditando. E aí é uma sensação tão gostosa, você recebe uma energia tão boa que você não quer voltar. Não, você verdade. Falando, tipo assim, cara, eu quero ficar lá, eu não quero voltar mais. Gente, eu já fiz a meditação de 1 hora. E é um sentimento que você sai da meditação, seu corpo tá todo, né? Parece que tá tudo dormente, você não quer sair. Eu não estava triste, mas eu comecei, o que começou a acontecer comigo? Eu não via a hora de ter aquele momento de meditar. E então eu comecei a não sair mais com as minhas amigas. Eu comecei a não querer encontrar com pessoas, eu só queria ficar em casa meditando. E aí, minhas amigas me chamavam para sair, aí eu já estava separada, né? Tava solteira. E eu não queria. E aí, conversando com essa amiga que me trouxe a espiritualidade, falou assim, Michele, cara, você também tem que viver aqui. Foi exatamente isso que você falou, você também tem que viver aqui, entendeu? Você também tem que trocar com as pessoas. Eu não queria mais ver as pessoas, eu queria estar na minha casa, que estava muito gostoso, muito bom, com os meus estudos e a minha meditação. E aí, eu sei que não é a mesma Eu sei que não é a mesma coisa, mas sabe aquelas pessoas que morrem e passam por aquele processo da morte, a vida após a morte? Sim, que eles falam que é um sentimento. É um sentimento tão bom que eles falam, não quero ir embora, eu não quero voltar para a Terra, eu quero ficar aqui. Não é, eu sei que não sei se é a mesma coisa, de repente até é, mas o momento de quando você chega naquela transe de meditação, naquele ponto de meditação, o sentimento é esse, o sentimento é tão bom, é um amor que você sente, é uma leveza, o seu corpo todo, uma paz de espírito, o seu corpo começa a formigar, essa é a palavra que eu estou procurando. Eu já senti ondas, né? Ondas de energia. Isso. E você Gente, volta muito tão bom. energizado, sabe? Eu não sei e se é um acontece processo. com vocês, às vezes eu me sinto mais jovem, sabe? A pele, os problemas que eu tinha com a pele sumiram, sabe? O cabelo fica mais... Eu sinceramente, eu vi assim, problemas até porque eu fiquei fazendo o hábito alimentar, mas até problemas que eu tinha em comer uma comida e pensar bem, nossa, sabe? Tudo começou a ficar muito bom, assim. Agora, eu tenho várias amigas que falam, não consigo meditar, minha mente começa a ir, gente, isso é um processo, não é uma coisa que vai acontecer da noite. Você tem que ter paciência, isso é uma coisa que você pode fazer por 1 minuto, uma meditação de 1 minuto, uma meditação de 3, depois você faz uma meditação de 5, e aí você não precisa fazer uma meditação de 1 hora. É a partir do momento que você aprende a meditar, e eu acho que a primeira vez que você sente esse sentimento, que não precisa ser 1 hora, você pode ter esse sentimento em 3 minutos. Sim. Quando você sente, você quer de novo. Parece uma droga, né? Você quer, eu quero sentir aquilo de novo. Aí você vai lá, fica lá meditando. E você não vai sentir isso sempre. Não. Fala lá. Acho que o meditar, às vezes, até você tá numa cozinha, você tá num banco, você tá dentro de um ônibus, você tá sentado sozinho, você não precisa nem estar de olho fechado. Não. Você precisa estar ali, sentindo, respirando devagar, mantendo o ar, guardando e acalmando, consciente de estar naquele momento, fazendo aquilo que você está fazendo e respirando. Você sente o ar entrando, você sente o ar saindo, você sente o teu pulmão expandindo, ele contraindo, você começa a sentir aquilo e você fala, você pode estar num momento de desespero, uma angústia, uma confusão, você começa a respirar. Eu acho que a meditação toda começa pela respiração. Eu tive muita dificuldade em conseguir meditar. Porque você fica querendo focar, né, numa coisa, não é?
É só você focar na respiração. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que a gente fica assim, será que eu tô meditando? Tu fica assim, será que eu tô meditando? Aí começa a passar um monte de coisa naquela tela que a gente tem aqui e fica. Aí tu tá pensando, aí um cachorro late, uma criança grita e você não consegue zerar aquilo. Fala assim, cara, eu preciso estar aqui. Então as pessoas ficam tão preocupadas em preciso estar aqui, eu preciso não pensar em nada, que elas esquecem do importante da meditação, que é a respiração. A partir do momento que você respira, você desacelera o teu coração e aí você vai entrando naquele estágio que aí você consegue meditar. Eu já tive meditações que eu estava sentada, meditando, tudo muito bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. De repente, o sentimento era que o meu corpo estava rodando, começou a rodar, muito rápido, e começou a rodar mais rápido ainda que eu abri o olho, eu fiquei com medo. Eu abri o olho e aí a meditação para, e você fala. Aí você fica com raiva, você fala, porque eu tô chegando lá. Por que eu parei? Porque você te deu medo. E uma outra vez. Que nem a voz que fala comigo. Eu bloqueei, porque eu não. Eu tento assim, calma, tá tudo bem, esse deve ser seu guia, ou deve ser seu eu superior, mas, cara, na hora, você é algo desconhecido, foi o que você falou. Sim. Então, você bloqueia, né? Você bloqueia, você para, você não quer mais fazer, porque você fica com medo daquilo. Outra coisa que aconteceu comigo numa meditação, não sei se já aconteceu com você, Michelle, foi quando eu estava meditando, era um sentimento de como se meu corpo estivesse contorcendo. Começou pelos meus braços, é como se tudo estivesse assim, virando, contorcendo, de uma forma que, na mesma hora, eu abri o olho e falei, que é isso? Aí eu acordo, tipo assim, eu abro o olho, lógico, o sentimento para, e você vê que você está ali sentado no mesmo lugar, e aí você fica com raiva de novo. Você fala, ai, cara, eu sei que é um sentimento normal, é o sentimento que você tem quando você está, sabe, elevando. Só que você tem medo, você para. Aí você tenta de novo, só que aí você bloqueia de novo. É difícil, mas é uma coisa normal. Eu acho que a partir do momento que a gente está meditando, a gente também fica vulnerável, né? A gente está aberto ali, a gente você tem que fazer a proteção. Energeticamente, porque não é todo mundo que pode chegar numa meditação e apagar tudo, acender um incenso, vou ficar aqui, estou entregue para o que vai acontecer. Não tem que funcionar dessa forma. Eu acho que tem que ser um ambiente preparado, você tem que preparar, você tem que fazer uma limpeza do ambiente, você tem que sentar e você tem que estar ciente de, a partir do momento que você está sentado para meditar, você está abrindo portas de comunicação que você nunca abriu. E o que você está fazendo para você se proteger desse canal? Porque você deixa um canal aberto, você fala assim, aí, tô aqui, hein? Quem quiser falar comigo pode falar, quem quiser encostar em mim pode encostar, tô aqui para sentir o que eu tiver que sentir. Mesmo sabendo que depois disso tudo, a sensação é maravilhosa. A sensação que vem depois é maravilhosa, mas a gente precisa saber que antes de uma meditação, a gente precisa se proteger energeticamente, porque as energias estão no ar e elas vêm de todas as formas e a gente nem sempre está preparado. Pede proteção a Deus, no meu caso eu também peço proteção aos meus anjos, porque eu, Arcanjo Miguel, eu acho que é uma proteção que te protege de tudo. Pede para te proteger com manto de luz divina e aquela coisa toda. Não precisa de muita coisa, eu acho que é só o fato de você falar, entendeu? Você pedir aquela proteção e para te guiar também na sua meditação, porque tem muita coisa que acontece na sua meditação, como essa fala, como essa contorção, como essa coisa de girar, que você não entende. Então você tem que pedir, né, para te guiar, para você entender, para você ter a sabedoria. Tudo é um processo, gente, é uma coisa que a gente aprende a cada dia. E a meditação não depende de religião. Não. A meditação é só uma forma de você acalmar a mente e o corpo, para você conseguir. Eu brinco que é para digerir o golpe. Toda vez que eu tomo algum golpe, que eu preciso entender o porquê do sofrimento, de uma dor, de alguma coisa que me chateou, do comportamento que eu vou externar a partir do momento que eu tomei aquele golpe, como seria o meu comportamento antes, como é meu comportamento agora. Eu acho que a meditação te traz esse equilíbrio. Sim. Eu acho que quando a gente medita, a gente consegue meio que equilibrar as energias da gente para as reações que vão. Assim, eu medito de manhã. Eu acordo de manhã, eu faço as minhas orações e faço a minha meditação para poder já manter o dia, tentar manter o equilíbrio. Não, e muda todo o teu dia, né? Impressionante. Não, muda completamente. Se eu tô no meio do dia que tá turbulento, eu tô vendo que aquilo tá... Eu falo, gente, peraí, eu preciso me dar 10 minutos. Às vezes 10 minutos é o necessário para tu voltar com uma outra energia. Eu me tranco no quarto e falo, ninguém bate aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso meditar.
e vou lá e fico no meu cantinho quieto. E quando eu volto, aquilo que parecia um problema gigante, não é mais nada. Verdade. Ou quando você tem aquela pressão de uma decisão que você tem que fazer agora, que você tem que decidir, você tem que fazer, você fala, não, peraí, me dá 5 minutos. Me dá 5 minutos, é só disso que eu preciso. E não precisa nem meditar, é só ficar quieta no teu canto, é só você pedir, né, para eles guiarem, os seres de Deus, para eles te guiarem para fazer a coisa certa, para fazer a escolha certa. E, gente, vem, é uma coisa que vem, chega até você. Mas você tem que pedir, não é uma coisa também que você chega e fala, não vou fazer porque isso vai acontecer. Não, você pede para te guiarem, pede para te protegerem, porque acontece. A minha palavra, eu sempre confio no processo. O universo aí, ele vai acontecer. Assim, eu acho que com toda essa mudança de hábitos e personalidade, né, e todas essas coisas que a gente vai passando com o despertar, acontece tanta cura na nossa vida, né? Tanta coisa que realmente você sofria, você pensava, você achava, e as coisas vão mudando na sua cabeça, né? Porque eu acho que sua cabeça passa a funcionar de uma nova forma, você tem realmente uma percepção de tudo de uma forma diferente, e isso dá abertura para muita cura, né? Nossa, por que antes eu ligava para essas coisas? Qual é o problema? Vou dar um exemplo para vocês, assim, da última cura, do último processo de cura muito forte que eu passei, foi o desapego dos meus filhos. Eu sou uma pessoa realmente bem desapegada, mas mais para com os outros. Com o filho, realmente é o maior apego que a gente tem, né? E hoje em dia a minha relação melhorou muito com eles porque eu me desapeguei, porque eu entendo que eles são outros indivíduos, eles não têm que fazer a mesma coisa que eu fiz, eles são diferentes, eles pensam diferente, têm a personalidade deles. Então, assim, eles vão ter o caminho deles, entendeu? Se algo acontecer, passei pelo que eu tinha que passar. Então esse lance do desapego, uma série de outras curas, né? Bloqueios que você tem, crenças, né? Eu tô realmente agora trabalhando em cima desses bloqueios com a mediunidade, né? Tentando tentar entender por que eu tô bloqueando, né? Tentar trabalhar isso em mim, né? E outros bloqueios também na minha vida, coisas que eu vivo no dia a dia, que eu me vejo desafiada e às vezes eu vejo que eu estou me auto-sabotando, né? Então, assim, é um momento de cura o tempo todo que você vai passando e vai até o final da nossa vida. Acho que vai ser isso aí. A gente vai estar passando por esse processo. Eu acho que a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, como você falou, a percepção da gente muda muito. Como vocês falaram antes, a vida de vocês nunca tiveram do que reclamar, vocês sempre se sentiram protegidas, seguras, e vocês levavam uma vida sossegada, calma, feliz. No meu caso, eu vivi uma vida que eu não me enquadrava na vida, entendeu? Eu não conseguia ter essa felicidade que vocês tinham. Eu acho que é ruim a gente falar isso, mas hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque provavelmente tem outras pessoas que devem passar e sentir a mesma coisa que eu senti. Eu não fui feliz a vida toda. Não, você não era feliz. Não é porque eu acho que a nossa percepção sobre felicidade muda. Tá muito errada. Entendeu? A percepção muda completamente. Não, você tem 2 filhos saudáveis, você tem um marido, você tem um casamento, mas não é isso que eu tô falando. É uma felicidade daquela que completa a gente. Dá uma paz de espírito. Eu fico batendo sempre na paz de espírito porque eu nunca tive paz de espírito. Eu nunca me senti completa, eu nunca me senti feliz, eu achava que eu não me enquadrava em lugar nenhum. E de repente vai mudando, sabe? Você começa a entender, as pessoas têm umas reações com vocês, e aquela reação, há um tempo você teria uma resposta imediata, explosiva, uma carga que a pessoa te dá um ódio, você dava o ódio dobrado, e de repente você fala assim, cara, não precisa. Ainda mais porque nós somos arianas, né? Então a ariana tem aquele temperamento de alguém fala alguma coisa, vai ser rápido aí. É um signo muito legal. Vamos ser justos, não é um signo muito bom. Mas a gente aprende a lidar. Na verdade, hoje eu digo que eu sou uma ariana que não sou mais ariana. Porque as atitudes do ariano que eu tive a vida inteira, eu faço questão de correr delas. Então eu passo o tempo todo me policiando porque eu não quero voltar para onde eu já estive. Sabe? Eu quero caminhar, eu quero ir para frente.
E isso faz parte. Esses dias vocês podem confirmar. Eu mandei uma foto no grupo de vocês, no nosso grupo, chorando, porque eu estava passando, eu sabia que aquilo era uma dor que eu estava sentindo por uma coisa que aconteceu e não estava bom, não estava confortável, estava muito desagradável, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo fazia parte, que aquilo é um momento que eu tinha que me curar sobre aquelas crenças e a minha criança ferida. Eu sabia que era aquilo, eu precisava passar por aquilo para conseguir entender que tinha uma nova percepção e que aquilo não podia mais me causar o sofrimento. Então a gente abraça aquele sofrimento, eu abracei aquele sofrimento e falei, eu sei que eu estou passando por isso, porque eu preciso aprender, porque eu preciso crescer. Até quando eu vou ficar caindo nos mesmos padrões de sofrimentos repetitivos e vou me agarrar a isso? Eu não preciso. Aí a percepção do despertar. Você já está começando a saber quando acontece alguma coisa, você já está tendo aquela percepção. Eu já sei que isso está querendo me mostrar alguma coisa. Eu já sei que isso está querendo me ensinar isso, entendeu? Porque muita gente que tudo isso está acontecendo não sabe. Então começa a se questionar, por que isso está acontecendo comigo? E eu acho, Tati, que eu e a Michelle, nós tivemos, graças a Deus, essa sorte, porque eu digo que é uma sorte, porque não é todo mundo que tem esse sentimento de crescer a vida inteira com esse sentimento de paz, com esse sentimento de realmente se sentir protegida. Eu acho que a maioria das pessoas se sentiram como você, né? Um peixe fora d'água, se questionando. E, de repente, isso também já era um despertar espiritual lá atrás. E vocês só agora estão prestando atenção nisso, porque também é muito aquela coisa que eu falei no outro vídeo. Eu sou uma pessoa muito desligada, então demorou um pouquinho para eu prestar atenção em tudo isso que estava acontecendo. Porque as coisas aconteciam na minha frente, na minha cara, assim, eu não percebia o que era. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu ainda sou desligada para muitas outras coisas, mas eu acho que para a espiritualidade, eu não sou. Eu percebo, eu sinto, porque também eu sinto muito, né, no meu físico. Então, é uma coisa que mesmo que você não estiver prestando atenção, eles vão mostrar. Não tá. Você vai sentir isso, você vai ficar de cama, você vai ter dor de cabeça até você prestar atenção. E é assim que funciona comigo. Tem que levar um tapa assim para prestar atenção. E é muito isso, mas eu acho que, de repente, esses sintomas que você e muita gente estava sentindo desde lá atrás, já era um despertar, alguém te mostrando alguma coisa que você tinha que ver. Tudo tem seu tempo. Eu acredito muito em tempo. Detalhes aí, uma série de subsintomas que acontecem, e eu acho que conforme a gente for criando os vídeos, a gente vai falando neles, né, de repente se aprofundando em algum, de repente vocês queiram, né, e podem deixar comentários no YouTube, nas redes sociais, se vocês querem que a gente se aprofunde em algum sintoma, ou queira participar, né, de repente dessa conversa e tentar entender. Eu acho que todo mundo se ajuda, né, é uma troca muito gostosa que acontece. Ou se tiverem alguma pergunta do que vocês estão sentindo, que de repente a gente não comentou agora nesse vídeo, mas com certeza uma de nós já sentiu, já está passando ou vai passar. Então, um comentário é sempre bom, a gente está sempre aprendendo. Então, se inscreva no canal, dê seu like, ativa a notificação do sininho, distribui aí na bandeirinha para todo mundo, manda para todos os seus amigos, porque de repente você não sabe, uma pessoa próxima de você está passando por uma situação de uma depressão, e isso tudo pode ser um processo de despertar. Eu acho que quanto mais a gente conseguir compartilhar esse vídeo e quanto mais pessoas ele conseguir atingir, de repente ele consegue despertar. Como eu fui ajudada também. Todas nós fomos ajudadas. Todas nós. Chegamos nessa situação que a gente está e nessa troca de energia, nessa conversa, e entender todo esse processo, não foi à toa. A gente conseguiu descobrir isso junto, e a partir do momento que a gente vai trocando ideia, a gente descobriu junto. A Michelle tem outros grupos, eu tenho os meus grupos, a Tati tem, e a gente vai juntando aquilo tudo e vai vendo que tá tudo assim, ó. É tudo sempre entrelaçado. Aquele 8 deitadinho, é tudo interligado. E uma hora a gente consegue entrar naquilo e a gente sente aquele flow e a gente vai vendo como as coisas funcionam. Até o próximo vídeo, pessoal. Muita luz. Energia. Gratidão.